Bem, vamos falar agora do giz, né? Tanto o giz de cera, que é um já conhecido nosso, né? Quanto o giz pastel oleoso, que já é um pouco mais do universo artístico, né? Nós poderíamos, né, entender os dois como sendo primos, né? Um é um primo mais popular e o outro é um primo um pouco mais sofisticado, né? O giz de cera é bastante conhecido aí do universo infantil. Ele é, né, mais rígido e possibilita o uso da força, tendo resultados às vezes de leveza, às vezes de intensidade, né? Nós podemos com ele fazer registros bem sólidos, bem fortes, né? Realmente marcantes, como também podemos ter uma certa leveza, né? Então ele contém, ele traz nele mesmo essa versatilidade, né? Ele é insistente, ele é duro, ele é marcante, né? E ao mesmo tempo ele pode ser um veículo de suavidade, né? Algo que preenche o espaço sem muita agressão, né? Então o giz de cera ele traz aí essa possibilidade, né? Tanto de registro, né? De força, de insistência, de determinação, quanto também uma coisa mais sutil, né? Ele até lembra um pouco os movimentos da aquarela. No entanto, no giz nós temos aí um controle, né? Um controle da linha, um controle até mesmo desse esfumaçado que ele permite, né? Então, quando nós pensamos na aquarela e quando nós pensamos no giz, nós temos aí uma semelhança quando nós falamos de registro, de força e de suavidade, né? No entanto, o giz ele tem esse diferencial, ele segue o nosso comando, ele não tem vida própria, né? Como é o caso da aquarela, que em alguns momentos cria manchas e segue seus caminhos, né? Então o giz de cera, né, o mais conhecido de nós aí, ele pode até interagir um pouco com as outras cores, né? Mas ainda mantendo cada cor o seu devido limite, né? E é um pouco, né, se nós formos novamente para as questões que nós enfrentamos no coletivo, né? Nós temos aí cores que se encontram, mas cores que também preservam o seu limite, né? E nós vivemos isso de forma um pouco controversa nesse momento, né? Nós temos pessoas que preservam seus limites e pessoas que não preservam seus limites, né? Esses limites, eles são importantes em alguns momentos, né? E em outros momentos, né, quando nós falamos de solidariedade, quando nós falamos do pensamento a respeito do coletivo,
esses limites precisam ceder espaço, né? Então o giz de cera, ele poderia servir para nós como uma reflexão acerca do limite, né? Como nós estamos lidando com a limitação, com os nossos limites, com a aceitação do limite do outro, né? Como nós retrataríamos esses sentimentos novos que nós, enquanto humanidade, estamos vivenciando, né? Como nós olhamos para esses limites, né? E aí, por outro lado, nós temos o giz pastel oleoso, né? Que, sendo aí uma espécie de primo, né? De parente do giz de cera, ele já, eu diria, uma versão melhorada, né? Dessas questões limítrofes, né? Porque ele permite o diálogo, ele permite essa fusão, ele possibilita a criação de novas cores, né? A partir de um diálogo, né? Entre uma cor e outra, né? Ele é mais macio, né? Ele é muito receptivo, né? A criação de formas, a criação de manchas, né? E ele proporciona também, junto ao papel, um encontro que nós poderíamos chamar de um encontro aveludado, né? Ele tem uma característica aveludada, né? Ele possibilita uma leveza que implica um pouco de força, que resulta num colorido diferenciado, né? Ele interage com outras cores, né? Então, ainda, né, no nosso universo de reflexões, né? Tanto o giz de cera quanto o giz pastel, ele vai, nessa nossa proposta de ateliê, de experimentações, etc., nos instigar, né? Como que está essa questão do limite, né? Eu tenho respeitado os meus limites, eu compreendo o limite do outro, eu estou atento. Como que está acontecendo esse diálogo, né? E pensando também nos limites internos, nos limites externos, os limites da nossa própria capacidade de suportar tudo isso, né? Então, veja aqui, por exemplo, o encontro, né? Da leveza e da maciez do giz pastel sobre a rigidez, a dureza e, ao mesmo tempo, a beleza de um desenho feito anteriormente com o giz de cera, né? Dois universos muito próximos, né? E que aqui nesse desenho dialogam de alguma maneira, né? Então, esses dois materiais, essas duas possibilidades são aí para nós uma reflexão. Como está o nosso limite? Como está a nossa conversa com esse limite, né? Como está os nossos tons mais suaves, né? E os nossos tons mais intensos, né? Como que nós estamos lidando com essa força aplicada no cotidiano
e como que nós conseguimos também, ao mesmo tempo, tornar essa força algo que gera um pano de fundo mais suave. Esse é o motivo, né? Esse é o caminho que o giz, tanto o giz de cera quanto o giz pastel, nos traz enquanto reflexão.